Depois que eu trabalhei com tribos urbanas, punks, góticos, outras tribos, eu comecei a trabalhar com moradores de rua. Só que o como começou isso foi uma história bem estranha, né? Na verdade, eu já tinha trabalhado com moradores de rua em São Paulo. Minha irmã, Ana Paula, ela tinha mudado para São Paulo. A igreja dela fazia trabalho com moradores de rua e eu participei de um ou outro evento, mas foram situações bem esporádicas, mas muito marcantes, que me ensinaram muito. E eu me lembro que eu estava visitando a igreja de uns amigos em Limeira e eu estava ajudando no retroprojetor. O pessoal mais velho vai entender. O pessoal que é criançada joga no Google lá que fica mais rápido do que explicar. E eu estava lá colocando as transparências no retroprojetor e tinha começado o culto, era um culto de semana, acho que era um culto de quarta-feira, de quinta-feira, não me lembro. E eu me lembro que eu comecei a ouvir um barulho lá na entrada da igreja e olhei pra trás, tinha um menino de rua, muito jovem, devia ter uns 13, 14 anos. Depois eu fui saber que ele tinha 14 anos. Ele tava gritando, meio com voz meio de bêbado mesmo, sabe? E falava isso, alguém ora por mim. E ele falava isso, alguém ora por mim, alguém ora por mim. E o pessoal quis lá segurar ele, conter ele, e daí alguns amigos meus que já me conheciam, falaram assim, vai lá, cara, você tem mais cara que vai dar jeito nisso. E eu lembro que eu fui conversar com ele, o apelido dele era Chinelo, aliás, e... Nem era sua igreja, você estava visitando. Estava visitando, pois é. De paraquedas, literalmente, né? Sim. E aí, ele chegou e eu fui conversar com ele e falou assim, olha, cara, eu sei que eu tô drogado, eu sei que eu tô bêbado, mas eu preciso de Deus. Se eu continuar nessa vida, eu não vou viver muito mais, não, preciso de ajuda. Você pode me ajudar? E foi algo que me pegou, sabe? Porque quando você vê, assim, a situação situação que nós passamos muitas vezes, estarmos distantes de Deus, mas entendendo naquele momento que a gente precisa de Deus, é algo assim que a igreja precisa ter a resposta, né? Uhum. A gente precisa ser a resposta. E foi interessante que eu comecei a conversar com ele, pra gente ter mais espaço e não atrapalhar a liturgia da igreja, né? A gente foi pro estacionamento da igreja, mas uns 40 minutos depois estava eu e mais uns 8 moradores de rua, porque o Chinelo buscou os outros amigos dele, todos muito jovens, e a gente tava lá orando, eles estavam entregando as vidas a Cristo Jesus, ele estava bem mais consciente, a gente foi lá, até comprou comida para eles depois, continuou o relacionamento e até pude acompanhar e discipular eles por um tempo, né? Como são moradores de rua, então alguns mudavam de região, era muito rotativo o público, né? Teve um dia que eles me chamaram se eu podia ir no lugar onde eles estavam morando numa casa abandonada, e eles pediram se eu podia ir lá orar com eles. Eu inicialmente fiquei com bastante receoso, tal, até não indico, sendo bem sincero, e né? Sozinho, né? Mas eu me lembro que eu cheguei lá, era uma casa abandonada que mal tinha telhado. Eu lembro assim de estar entrando, era um corredorzinho, daí você entrava na casa, próximo até o centro de Limeira, fedia muito, fedia urina, fedia droga, fedia fezes, fedia tudo que você possa imaginar de ruim. Não tinha luz elétrica, não tinha água. E eu lembro que eles me chamaram pra que tinha tipo, uma sala principal. Entra aqui, irmão. Eles me chamavam de irmão. Entra aqui, irmão. Entra aqui, o irmão da igreja veio. E eu com a minha Bíblia, sentei lá com eles e eu vi que... E eu comecei a pensar, mas o que eu vou fazer agora? Tá tudo escuro. Eu só via as silhuetas deles. Só, sabe? Eu não via eles. Tava muito escuro. E daí, um pro outro, começou a passar um negocinho branco, que era o toquinho de vela. E daí, até alguns que estavam usando droga, ou saíram, ou pararam de usar para ir na sala, para estar ouvindo a palavra de Deus. E aí eles colocaram um toquinho de vela na sala e foi muito emocionante, sabe? E eles viraram e falaram assim, esse toquinho aqui, a gente tá com esse toquinho, só esse toquinho desde ontem. Então a gente ontem passou no escuro, até agora a gente estava passando no escuro pra gente guardar esse toquinho de vela pra quando você viesse, porque a gente sabia que você ia ler a palavra de Deus. E você precisa de luz pra ler a palavra de Deus. Então a gente guardou esse toquinho de vela pra você ter luz pra poder ler a Bíblia. E daí no meio de moradores de rua, no meio de uma casa abandonada, com um toquinho de vela, bem pequenininho mesmo, a gente pôde ler a palavra de Deus e pregar o Evangelho. Que ano que foi isso, Fê? Isso foi 2005. Nossa... Quase 15 anos. Quase 15 anos. Quando eu me mudei para Campinas, né, na verdade, lá em Vinhedo eu já trabalhava com as crianças, assim, do bairro, mas eram os amiguinhos da minha irmã, né, que tem uma irmã mais nova, então pegava os amiguinhos da minha irmã, levava para a igreja de sábado à tarde, fazia como se fosse uma escola bíblica, assim, né. Mas aí quando eu vim para Campinas, a gente, lá na igreja onde eu me estabeleci, a gente tinha muita dificuldade, assim, de atrair as crianças, sabe, no bairro.
Pela questão de que, como os pais não iam, daí as crianças irem sozinhas era muito difícil, né? E eu lembro que, assim, cada vez que eu ia pra igreja, eu tava no carro, assim, ou no ônibus, né? E eu olhava, assim, lá pra fora pela janela e falava assim, mas eu não quero estar aqui, eu quero estar lá fora, assim, sabe? E aí, um dia, compartilhando isso com um amigo meu, o amigo nosso, né, o Rico, da Expedição Mochila, eu comecei, então, a pensar em como que eu poderia, então, levar a Cristo nos lugares onde as crianças já estavam, sem ter todo esse desgaste de ficar tentando levar elas para a igreja primeiro, mas ir até elas, né? Uhum. E aí a gente começou o trabalho da Expedição Mochila, que é o ministério que o Rico fundou, né? A gente começou aqui em Campinas, aqui no nosso bairro. Então eu lembro que era um dia... 2004, acho. Quando teve Copa? 2004? Sei lá. Não sou muito futebolístico. Eu Depois a gente coloca, né? Eu sei que era um dia de Copa. E aí eu passei assim, e eu lembro que lá perto de casa tinha um campinho abandonado, assim, e eu via muitas crianças ali, sabe? Jogando bola, tal, conversando, brincando. Aí eu lembro que era um dia de Copa, eu saí de casa com uma bolinha da Coca-Cola e fui chamar as crianças. A rua tava deserta, óbvio, né? Sim. Mas aí eu lembro que naquele dia eu chamei 3 crianças, o Givelton, o Bolinha e o Elivelton. Aí eles não deu para jogar bola, né? Porque a ideia da Expedição Mochila, então, era levar o evangelho através do esporte, da recreação, principalmente a questão do futebol, né? E aí eu fui chamando eles para jogar bola, né? Mas aí eles só tinham os 3, então eu conversei com eles, falei, sábado que vem eu passo de novo, tal, aí vocês chamam uns amigos de vocês. Aí foi crescendo, aí já tinha umas 8, 9 crianças, aí umas 12 e tal. E aí foram vindo, né? E aí a gente, no começo era bem difícil, assim, porque eu ficava apitando o jogo, só que eles, óbvio, tem as regras, né, do jogo que eu não conhecia, então eles, tia, reversão. Gente, o que é reversão, né? Não tinha a mínima ideia. Mas assim, foi um tempo que a gente brincava, eles jogavam bola, tudo, mas sempre tinha o tempo de orar e tinha o tempo da palavra de Deus e de um lanche, né? E aí tinha algumas regrinhas que a gente começou a estabelecer, né? Então, se eles faziam falta, brigavam, xingavam, parava o jogo, era falta mesmo, aí eles tinham que pegar um versículo da caixinha de promessa, ler um pro outro, se acertar, aí podia voltar pro jogo, né? Às vezes tinha que ficar mais tempo fora do jogo para dar aquela penalizada, aí voltava pro jogo. Aí com o passar do tempo eles foram ganhando suas próprias bíblias, então tinha que trazer as bíblias, né? Foram mais ou menos uns 4 ou 5 anos, né, Fê? Depois o Felipe chegou também para ajudar, muita gente ajudou, né, ao longo desse processo, o Sérgio, a Edna, o Wendel, o Fábio, a Cris, o Bira, né? Até a sua irmã também, o pessoal lá da igreja. Mas foi um tempo muito bom, né? De poder evangelizar essas crianças. E até hoje, assim, a gente passa na rua, né? Porque a gente praticamente ainda mora nesse bairro, né? E encontrar, tia Ju, tio Felipe, a gente leva aquele susto, né? Aquela pessoa, aquele homenzão, né? Aquela moçona. E eram as crianças, né? E além do trabalho do Expedição com o futebol, tinha também a gente levar eles para o culto na igreja, né? Sim. Então, e era uma coisa muito simples. A gente saía da nossa casa a pé, passava nas vilinhas da Rua 4, na Vila tal, e pegava as crianças e ia a pé para a igreja, né? Às vezes com 35 crianças, né? Chegava. E depois também, graças a Deus, a gente conseguiu até, assim, ir expandindo, né? Assim, conforme as necessidades. Então, a gente começou a fazer reforço escolar aqui em casa, aula de informática, aula de teclado, né? Sim. Eu esqueci de citar alguém que foi muito importante, né? Todo esse processo, que foi o Preza e a Queca, né? Eles por muitos anos estiveram aqui com a gente, né? Ajudando, participando e fazendo até o reforço escolar, né? O Preza vinha aqui em casa e ajudava no reforço. E pessoas muito especiais também, né? Que Deus colocou nas nossas vidas. É isso, gente, que essas histórias possam inspirar você, né? A olhar, né? O que você tem em mãos, o que você pode fazer. Foram histórias e momentos que marcaram a nossa vida, né? De alguma forma marcaram essas pessoas, né, com quem a gente teve
teve contato, né? Então, que você possa ser encorajado a falar de Cristo, né? Em todo tempo, em todo lugar. Sim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar e de seguir a gente aqui no canal e nas redes sociais. Tchau, gente. Deus abençoe. Falou!